a milenária influência das populações indígenas na constituição e renovação da dimensão e tradição sociocultural do Brasil são potentes confirmações de sua presença, atividade e desenvolvimento neste território. Dentre as ricas contribuições, encontra-se o hábito sulino de consumir a infusão de erva mate, chimarrão, denominada pelo grupo Mbia Guarani como Ka'ai. Fonte: um gaúcho modernizado preparou seu chimarrão e, para que a água alcance a temperatura adequada, usa um ebulidor elétrico como esquematizado na figura a seguir. Plugue para ligar na tomada e um resistor ôhmico, um resistor compridinho aqui ôhmico. E não é que, antes de a água chegar à temperatura desejada, o resistor, vulgarmente chamado de resistência, se rompe em duas partes exatamente iguais. Então, essa parte aqui, ó, quebrou em duas partes iguais. O gaúcho, pois, não teve dúvida e fez o que não se deve fazer. Descartou uma das partes, atou a outra no lugar do resistor inteiro, grudou ela aqui de volta, e ligou o ebulidor remendado na mesma tomada. Loucura, né? Mas tá bom, o exercício vale tudo, né? Porque enunciado de exercício vai só na sua imaginação. Se I representa a corrente elétrica e P a potência dissipada no resistor do ebulidor original, então I é a corrente, P potência dissipada no resistor do ebulidor original. E se I' é a corrente elétrica e P, I' não, I asterisco e P asterisco, I asterisco é a corrente elétrica e P asterisco a potência dissipada no que restou do resistor no ebulidor remendado, né, depois, então, ele quer uma relação. Bom, para essa questão e para a próxima, já vou dando spoiler, você vai usar basicamente, vai ter na sua caixinha de ferramentas as funções de potência para eletricidade e a primeira lei de Ohm. Vamos colocar a primeira lei de Ohm primeiro aqui, só por causa de uma questão de ordem, né? Já se aprende primeiro a primeira lei de Ohm, até onde eu lembro, pelo menos. Que é o famoso URI, né? U igual a R vezes I. Ou seja, se eu tiver a DDP, U, a tensão nos terminais de um resistor, e o valor do resistor, por exemplo, eu encontro o valor da corrente. Se eu tiver o DDP e você tiver a DDP no terminal do resistor e a corrente que passa por ele, você descobre o valor daquele resistor, por exemplo. Se eu tiver o resistor e a corrente, você descobre a tensão no entorno daquele resistor, e por aí vai. E a parte de potência elétrica. Bom, em qualquer disciplina, em qualquer parte da física, potência elétrica é o quê? Energia pelo tempo, razão entre energia e tempo. Mas, em especial na eletrodinâmica, na eletricidade, você tem mais três equações. Potência igual a U vezes I, tensão vezes corrente. Posso calcular também potência como R vezes I quadrado, resistência vezes I. Aqui eu coloquei R minúsculo, porque normalmente se usa a resistência interna de um resistor, uma resistência que dissipa, mas não é obrigatório, tá? Basta você ter a resistência, multiplicar pela corrente ao quadrado e você descobre qual é a potência dissipada naquele resistor. Aqui costuma chamar de potência útil, mas se você parar a pensar, o resistor, a utilidade dele é justamente dissipar energia elétrica, transformar energia elétrica em energia térmica, ainda mais nesse ebulidor aqui. Então, tanto faz para esse resistor do problema você usar U vezes I ou R quadrado, porque a potência útil, a utilidade dele é dissipar, percebe? Então, fique atento a isso. E por fim, essa aqui também é muito útil, potência U ao quadrado sobre R, ou por quadrado, como alguns chamam. Chamamos de PUI, pri quadrado e por, né? Ou por quadrado. Bom, o que é outra coisa que muita gente erra e você não pode errar? Eu vou escrever aqui, gente, eu só falo, eu vou escrever para ver se vocês não erram mesmo, aprendem. Quem não sabe ainda aprende e não esquece mais. Para se analisar a relação de proporcionalidade entre duas grandezas, quaisquer de duas grandezas, pode-se tomar uma equação, fórmula, né, em que elas aparecem e agora tem a parte mais importante. Para fazer a análise, deve-se garantir que, vou colocar aqui, todas as demais grandezas da equação não
variem. Ou seja, só pode variar as duas que você está analisando, são direto ou inversamente proporcionais, quando uma cresce ou decresce ou não. Se você deixar as outras variando também, você não pode afirmar nada, a não ser que você tem que garantir de alguma forma que as outras não variam. Vou te mostrar aqui, porque isso é o motivo, não analisar essa parte, não colocar qualquer fórmula, que gera muita dúvida e muito erro de estudante. Eu vou dar um exemplo dessa questão, acho, ou na próxima questão, acho que é nessa. Então vamos analisar aqui, ó, fazer aqui porque ele tem pouco espaço. Então, o que aconteceu? Ah, preciso de mais uma coisa, né? O comprimento reduziu pela metade. Então, preciso também da segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm te dá o resistor, o valor da resistência, né? O valor da resistência do resistor a partir de características externas a ele. Qual é a tensão em volta dele? Qual é o I que passa por ele? Mas a segunda lei de Ohm te dá a resistência a partir de características do próprio resistor, que seria o material de que ele é feito, ρ, que é a resistividade do material de que ele é feito, L, que seria o comprimento do resistor, e A, que seria a área da secção transversal. Então, se eu tenho aqui uma resistência, vou colocar com um fio, porque um fio muitas vezes serve com resistência. Isso aqui seria o L, o ρ seria do material do fio, e isso aqui, ó, a área da secção transversal, quando você fatia o fio, essa areazinha aqui é o A. Perfeito? Então, basicamente, quando ele cortou o resistor, apesar de que aqui você não consegue ver o A direito, vamos supor, ele deu ênfase ao fato que reduziu o comprimento pela metade, o que quebrou em duas partes iguais, ele pegou só uma parte. Então, o que acontece quando você reduz o R pela metade? Observe, eu não estou variando o material, está fixo, ó, todos os demais não variem. O ρ não está variando do antes para o depois. E eu estou supondo que a área também não está variando do antes para o depois. Aí sim eu posso falar que R e L são diretamente proporcionais. Ou seja, se o L foi dividido por 2, o R acabou sendo dividido por 2 nesse novo ebulidor do gaúcho. Tá? Então, primeira coisa, vamos analisar a corrente antiga com a corrente nova ou começar pela potência? Tanto faz. Começar pela potência que é mais instrutivo. A nova potência, qual forma que eu vou pegar? O que não mudou? Ele está ligando na mesma tomada. Então a tensão é a mesma, porque aquela mesma tomada, cada tomada tem sua própria tensão, sua DDP. Né? Depende da região, 220 volts ou 110 volts. Então o U não varia. Eu estou analisando a potência e eu sei algo sobre o R. Então eu sei como que o R mudou, caiu pela metade. Então para eu comparar um com o outro, eu tenho que pegar uma equação que tem o R, que eu sei como ele variou, a potência, que eu quero comparar, e o U, que não varia. Qual é a equação que tem potência, U e R? Está aqui. Então é essa que eu vou escolher. E aí eu vou mostrar por que eu, escolhendo uma outra, podia chegar numa conclusão errada. Mas primeiro vamos fazer o certo. Aqui. Aí eu gosto, como eu fiz aqui, ó, de circular o que é constante, que não varia do antes para o depois. Então, beleza, o U não variou. Né? Portanto, o U quadrado não variou, né? Porque se o valor do U não varia, ele ao quadrado continuou igual antes de quebrar e depois de quebrar, porque ligou na mesma tomada. O R dividiu pela metade. Ó, ficou inversamente proporcional. O que vai acontecer com a potência dissipada? Multiplicar, então, por 2. Portanto, ó, só com essa simples análise, eu sei que a nova potência, que é o P asterisco, é 2 vezes a potência antiga, que é o P. E com isso, eu já sei que o gabarito só pode ser, não pode ser A, não pode ser C, aqui pode, não pode ser E. Ou é bola ou é dado. Legal? Ah, vou fazer e vou apagar, que não vai caber. Qual a análise errada? É o aluno pegar a potência é igual a U vezes I. Ou melhor, RI quadrado. Aí o que acontece? Ele fala assim, é diretamente proporcional. O R caiu pela metade, então a potência também cai pela metade. E chega na letra A e erra. Por que errou? O I é fixo. Quem garante que a corrente que passa pelo resistor antes da tomada, antes de quebrar e depois de quebrar na metade é a mesma? Ninguém. E não fica. Na verdade, a corrente vai acabar, se eu não me engano, duplicando ou caindo pela metade. Agora eu não lembro. Vou fazer a análise a ver. Acho que é duplicando também. Tá? Então, não acaba duplicando. Então, se você não garantir que as outras grandezas são constantes antes e depois, dá errado. Tá? Não dá para fazer uma análise precisa. Você pode responder perguntas mais genéricas. São direta e inversamente quando ele não dá nenhuma informação, só quer saber, aí você pega, geralmente porque só tem uma equação.
Né? Porque tem aluno que pergunta, professor, mas por essa equação eles são inversamente proporcionais, a potência e a resistência, mas por R quadrado eles são diretamente proporcionais, então eles são inversamente ou diretamente? Depende. Depende de quem não varia. Quando a tensão é a mesma antes e depois, são inversamente potência e R. Quando a corrente é a mesma antes e depois, são diretamente potência e R. Percebe que tem um se, quem ficou constante, quem se fixou. Então, não esqueça mais disso. E agora, para saber sobre a corrente, eu vou pegar o U igual a RI. Tá? Por quê? Eu vou isolar o I, eu quero comparar o I com o R, né? Então vai ficar I igual a U sobre R. O U é constante, porque a tomada é a mesma antes e depois. Como o R caiu pela metade, dividiu por 2, né? De acordo com a segunda lei de Ohm. O I é inversamente, ó, está em cima e aqui embaixo. Então, o I multiplicou por 2. Portanto, o novo I, que é o I asterisco, é 2 vezes o I antigo. E acabou. Agora, se você pegar aquela equação que eu falei que tinha uma conclusão errada, é fazer potência igual a RI quadrado, e colocar que o novo I duplicou e a resistência caiu pela metade, como o I está ao quadrado, você vai chegar que a potência duplicou. Tá? Mas você viu que não deu para analisar diretamente porque tinha R e I variando do antes para o depois. Tá? Então, fazer uma análise precisa tem que manter todas as outras, exceto as duas que você está comparando, fixas. Tem que garantir que elas não estão variando. Tá? A questão tem que garantir ou você tem que perceber. Sacou? Então, ficou a letra D de dado.